Fala, galerinha! Terceiro ano, professor Rogério aí com mais uma aula de Geografia de Rondônia, certo? A gente tem falado sobre o nosso estado, que é tão maravilhoso, sobre o crescimento econômico de Rondônia, sobre a produção de Rondônia, destaque a nível internacional, exporta produto para diversas partes do mundo. A gente falou um pouquinho já sobre a questão da formação do estado de Rondônia e hoje a gente vai falar sobre uma temática que é muito importante, que são as questões do meio ambiente, certo? Falar de meio ambiente é muito importante, galera, porque hoje, mais do que nunca, é importante buscar essa questão do equilíbrio, né, de uma forma de garantir o desenvolvimento econômico do Estado, mas também garantir o que? Essa conscientização acerca do meio ambiente. Então, quando eu falo hoje de desenvolvimento das nações, mais do que tudo dos estados a nível Brasil, eu tenho que pensar no desenvolvimento que consiga aí conciliar um equilíbrio entre crescimento econômico e meio ambiente. Porque vocês já estudaram lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, a temática desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável é isso. Eu me preocupar, você que está aí do lado, você que mora próximo de um rio, você que mora próximo de uma área da floresta aqui do estado de Rondônia, termos a consciência da seguinte maneira: eu estou vivendo aqui no presente, por isso que eu tenho que cuidar nesse momento, que é a ideia do desenvolvimento sustentável. Eu tenho que cuidar porque no futuro nós teremos aí as futuras gerações e essas futuras gerações também têm que usufruir dos recursos do presente. Agora, se eu pegar, desmatar, destruir, não preservar as matas ciliares dos rios do estado de Rondônia, pegar na cidade lixo, descartar em áreas das drenagens das ruas ou jogar lixo sobre o solo, certamente as gerações futuras vão sofrer com esses materiais, por exemplo, do lixo, que demora tanto tempo para a decomposição. Ou, de repente, se você retira a mata ciliar do rio, isso também pode comprometer aquele rio no futuro. Ele pode até perder profundidade por conta do acúmulo de sedimentos de terra lá no fundo do rio. Esse processo na geografia a gente chama aí de assoreamento. Então é importante preservar esse rio. Olha que imagem linda que a gente está aqui no estado de Rondônia. A gente observa nessa imagem do cenário um rio onde tem as suas matas ciliares preservadas. Isso é muito importante para garantir a preservação do leito dos rios. Beleza? Então eu inicio a aula falando sobre o despertar da consciência ambiental. A gente vai retratar durante a aula de hoje alguns problemas enfrentados aí em Rondônia desde o seu processo de ocupação mais recente na década de 70, que de certa forma acabaram aí contribuindo para gerar o quê? A degradação ambiental de parte do ecossistema do estado de Rondônia. Vamos lá na tela. Aula 24.1. A gente vai falar hoje sobre desmatamento em Rondônia, principalmente naquele período que vocês já estudaram nas aulas anteriores, onde houve um crescimento aí da população de Rondônia de 331%. É muita coisa, né? Em relação, deixa eu apagar isso aqui, não ficou muito bom. 331% a população de Rondônia cresceu aí nesse período de 1970 e 1980. E também a gente vai verificar nessa aula a questão dos impactos do meio ambiente na atualidade. O que tem contribuído para gerar desmatamento no estado de Rondônia? Habilidade: reconhecer as interações da sociedade com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. Então, todo o avanço, todo o progresso, todo o crescimento, toda a formação de um município, de um estado,
às vezes, quando não planejados, geram o quê? Os problemas de transformação da paisagem. Então, desmatamento a partir da década de 70. Para a gente poder entender esse processo, primeiro a gente tem que entender o processo de políticas públicas que motivaram, como eu falei lá na parte introdutória, a vinda de dezenas de pessoas, milhares de imigrantes para o nosso estado a partir da década de 1970. Então, a gente vai estudar o motivo, por que essas pessoas vieram para o estado de Rondônia nesse período da década de 70, o que motivou. Rondônia apresenta um histórico de ocupação marcada por políticas públicas. O governo, de certa forma, incentivou a ocupação dessa região aqui do estado de Rondônia e desenvolvimentistas e a ocupação territorial baseada na remoção, infelizmente, da floresta nativa. Essas políticas tiveram um forte impulso, galera, a partir da década de 70, com a implantação de projetos de assentamento, que foram incentivados aí pelo governo federal, conduzido aqui no estado de Rondônia, como o professor Ari já falou diversas vezes, pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA. Então, esse processo de incentivo de ocupação, vem aqui comigo aqui em Rondônia, iniciou aí a partir de 70 e vários projetos de assentamentos foram desenvolvidos aqui em Rondônia, foram estabelecidos aqui em Rondônia, e esses projetos de assentamento contribuiu muito para aumentar a questão da população do estado de Rondônia a partir de 1970. A gente viu em aulas anteriores que a maior parte desses migrantes vieram lá da região sul do Brasil, são os sulistas, principalmente do estado do Paraná. E vieram para Rondônia porque o Paraná, assim como o sul e sudeste do Brasil, estava passando aí por um processo de mecanização do campo. Perderam terras também por conta da concentração de terra. Então o governo, visando o desenvolvimento dessa região da Amazônia, começou a incentivar a migração para Rondônia e várias terras começaram a ser doadas no estado de Rondônia como incentivo da ocupação do nosso espaço geográfico, do nosso território. Beleza? Só voltando aí um pouquinho na história para você poder relembrar os fatos. Voltando na tela. Então, esses assentamentos foram responsáveis por promover grande fluxo migratório de diferentes partes do estado do território do Brasil, servindo assim como elemento indutor para a expansão da fronteira da agropecuária. Seria essa nova fronteira agrícola, expansão da fronteira da agropecuária no estado de Rondônia. Mas essa expansão aqui da fronteira agropecuária, o que gerou em Rondônia? O lado negativo, foram os desmatamentos e queimada em Rondônia. Quando eu falo de progresso, vem aqui comigo, galerinha, progresso é inevitável, galera. Um progresso, ele vai gerar o quê? Ele tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, o positivo seria a expansão, o crescimento econômico, a melhoria das estruturas das cidades, mas o lado negativo é essa questão do custo a nível social e ambiental. Tudo tem seu custo. Por exemplo, as instalações das hidrelétricas. Em Rondônia, no Brasil, tem o lado positivo, geração de energia, desenvolvimento industrial, dependendo da quantidade de usinas, pode diminuir o preço da energia de uma determinada localidade. Porém, tem seu lado negativo, tem seu lado de custo social, que seria a retirada da população daquele determinado espaço geográfico, a questão do desmatamento para a construção dos reservatórios, matança das espécies, infelizmente. Então, quando eu falo de progresso, tem seu lado positivo e também o seu lado negativo. E quando eu falo de ocupação de Rondônia, não foi diferente. Esses migrantes que vieram para Rondônia a partir da década de 70 chegaram sedentos em busca de terras para a produção,
não tinham na época ainda, vamos colocar, técnicas para a melhoria do solo, para poder garantir o desenvolvimento da agropecuária nessa nova fronteira. E aí a única alternativa desse cara era utilizar as técnicas mais simples do solo, que era muito praticada no passado, que era a derrubada e a queimada para preparar aquele solo ali para o cultivo. Então, várias áreas foram desmatadas, até mesmo áreas próximas aí a rios, a nascentes, enfim, acabaram sendo prejudicadas com esse processo de ocupação aqui no estado de Rondônia. E é bem interessante que não é só uma realidade de Rondônia. Até outras cidades que não passaram por esse processo de ocupação da agropecuária, mas que tiveram a sua formação de uma forma não planejada, também sofreram com a expansão do desmatamento. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, a floresta da Mata Atlântica, que hoje resta menos de 7% da sua reserva original. E esse desmatamento, essa degradação, surgiu principalmente com o processo de ocupação a partir da colonização na Mata Atlântica e no litoral do Brasil. Beleza? Voltando à tela. Então, agropecuária, esse avanço migratório para Rondônia a partir de 70, a fronteira nova que viria a ser Rondônia, da fronteira agrícola, da pecuária, gerou o quê? No estado, desmatamentos e queimadas. O auge da imigração para Rondônia vai de 70 a 1990. Movimento populacional impulsionou a criação de vilas e, posteriormente, cidades. Então, vilas e cidades planejadas, professor? Não. Quando a gente fala de cidades, existem as cidades planejadas. Deixa eu apagar que não ficou bom, não. Existem cidades aí, ó. Cidades planejadas e cidades não planejadas, que são chamadas de cidades espontâneas. Então, a maior parte da formação das cidades, né, quando a gente fala do Brasil, não foram planejadas, são cidades espontâneas que surgiram e já vão surgindo com vários problemas no campo social, no campo ambiental, assim como em Rondônia também. Vários problemas surgiram em Rondônia porque essas cidades e vilas que foram se formando, formaram-se sem qualquer planejamento. A origem da maioria desses migrantes em Rondônia, mais uma vez reforçando, ó, sul e sudeste. Houve propaganda? Olha que interessante, essa parte é importante. Sim, propaganda do governo estimulava o quê? Essa onda migratória para Rondônia, com promessas de terras, infraestrutura e contribuía para consolidar o imaginário de um novo Eldorado, certo? Seria essa novo Eldorado, onde eles encontrar riqueza, possibilidade de garantir esse desenvolvimento nessa nova terra que viria a ser o estado de Rondônia. Então o governo fez toda essa propaganda aí, motivando essa migração para essas terras aqui do atual estado de Rondônia. Mas a gente sabe que na realidade não foi dessa forma. Esse processo de ocupação do estado de Rondônia também lá no início não levou em consideração as populações tradicionais aqui existentes no estado de Rondônia. E todo esse processo aí acabou contribuindo, turma, para gerar problemas, conflitos de terra no estado de Rondônia. Porque terras de comunidades indígenas foram invadidas e isso gerou problemas até hoje, entendeu? De terras aqui em Rondônia, por conta desse processo não planejado de ocupação. Então, galerinha, o próprio governo incentivava aí, no caso, essa ocupação do estado de Rondônia, como aí no governo de Médici, que ele falava aí, né, a campanha, né, essa propaganda, ela visava o quê? Uma integração nacional, atrair as populações rurais, apresentando a Amazônia como um vazio demográfico. E aí ele utilizava o quê? Essa mensagem, essa campanha
terras sem homens para homens sem terra, visando o quê? A ocupação, né? A migração da população, principalmente da região sul e sudeste, da população rural, para a integração, ocupação, desenvolvimento dessa área da Amazônia. Aqui no caso, estado de Rondônia que a gente está falando, isso no governo de Médici. Então, ó, essa campanha acabou contribuindo, né, muito para aumentar a quantidade de pessoas em Rondônia. Mas, como a gente vê aqui no texto, gerou diversos problemas. Há agricultores que vieram, na sua maioria, não tinham o quê? Recursos financeiros para trabalhar nessas terras aqui em Rondônia. Eram subcontratados para fazer a chamada empreitada, que era fazer a derrubada para outros agricultores mais providos de recursos. Então, o agricultor lá do sul, lá da área rural, veio para Rondônia. Porém, vem comigo, ele não possuía recurso para melhorar o solo, trabalhar com a agricultura. Entendeu? A campanha do presidente da época era lindo. Homens sem terra, vem para Rondônia que aqui tem terra. Mas será que toda essa terra era uma terra adequada, boa para o cultivo? Será que era o mesmo solo que tinha lá no sul do Brasil? Certamente não. Então, esse trabalhador rural que veio para Rondônia, quando ele chegou aqui em Rondônia, ele não conseguiu trabalhar na terra. E ele foi subcontratado para fazer derrubada da floresta em áreas de pessoas que tinham mais condições, que já estavam ocupando aqui também a terra em Rondônia. Alguns vieram lá do sul, venderam suas propriedades e conseguiram melhorar a terra em Rondônia, conseguiram desenvolver, mas outros não. Por isso que foram trabalhar aí com o trabalho, subcontratado por outras pessoas que tinham mais recursos para desenvolver, garantir a estrutura da terra e começaram a trabalhar, e as suas terras, muitas das vezes, foram até mesmo abandonadas, porque ele não tinha recurso para o seu desenvolvimento. Vamos lá no quadro, de novo. Verdadeiros desbravadores. E a floresta tornou lugar de grande devastação durante esse período, em nome do progresso, que eu falei para vocês, né? O progresso era derrubar na visão da época, porque tinha que se garantir o quê? As estradas, melhoria na educação. E aqui em Rondônia, nesse período de 70 a 80, não tinha estrada, era toda uma demora para chegar aqui em Rondônia. A BR não era pavimentada, eram muitos problemas enfrentados para se chegar em Rondônia. E não tinha saúde aqui em Rondônia, enfrentava problema com a saúde pública, educação, segurança, e ainda tinha que se manter com alto custo de alimentação, entre outros. Então, essa galerinha que veio trabalhar aqui em Rondônia, que não teve direito aí, que não conseguiu trabalhar na terra, que foram subcontratados, eles ficaram, de uma certa forma, vulneráveis a essa questão, que não tinham muita condição. E pensando nisso, foram criados os assentamentos aqui no estado de Rondônia. Então, a gente vai verificar os principais projetos de assentamento no estado de Rondônia a partir desse período. Nós temos aí os projetos de colonização chamado PIC, no estado de Rondônia, que o INCRA assumiu a responsabilidade, na época, de implantar a organização territorial em Rondônia, da infraestrutura, da administração e realização de assentamentos e titularização dos beneficiários dessas terras aí ocupadas. Nós temos o primeiro projeto, chamado Projeto de Assentamento Dirigido, PAD. O PAD, Projeto de Assentamento Dirigido, também tem a seguinte característica, ó. São projetos dos quais o INCRA ele assume a responsabilidade, assumiu na época, né, de organização territorial, implantação de infraestrutura e selecionou, assentou os beneficiários desses projetos. Deve ser mais especializado que um trabalhador sem terra. Ele estabeleceu alguns critérios para a fixação desses trabalhadores nesses assentamentos. Ó.
deve ser mais especializado que um trabalhador sem terra, precisa ter o mínimo de conhecimento agrícola, não foi por acaso a doação de terra, e ao mesmo tempo ter recurso financeiro, algum recurso financeiro e experiência quanto à obtenção de crédito bancário. Então foram os critérios que o INCRA estabeleceu aí para doação, para distribuição de terras no estado de Rondônia. Os principais projetos integrados de colonização, que é PIC em Rondônia, conhecido como PIC, foram o PIC de Ouro Preto, da década de 70, o PIC Sidney Geirão, a partir de 1971, o PIC Ji-Paraná, de 1972, o PIC Assis Ribeiro, de 1973, e o PIC Padre Adolfo Hall, de 1975. Certo, galera? Foram os principais projetos de integração e colonização em Rondônia na década de 70. Nós temos outros, só que agora não é PIC mais, são projetos de assentamento dirigido, conhecido aí como PAD. Nós tivemos aí o PAD Marechal Dutra, 1975, PAD Burareiro. Lá, o PIC era um projeto de colonização. Esses PAD já são projetos menores. Nós temos os PAD de Urupá, PAD Machadinho, PAD de Cujubim, PAD Bom Princípio. Aí nós temos PA Gleba, PA BR-364 e PA Gleba Jacundá, de 1982. Então foram os principais projetos aí a partir de 1975 aqui no estado de Rondônia. Também, voltados aí para a ocupação. O INCRA estabeleceu alguns critérios para a ocupação que a gente viu nos slides anteriores. Projeto de assentamentos aí, a gente viu há pouco aí, deixa eu passar aqui agora. Os principais projetos integrados de colonização. A gente vai verificar um pouquinho agora dos principais, não vou falar sobre todos não, galera. Então eu tenho aí o PIC, o PIC de Ouro Preto, de 19 de junho de 1970. Esse projeto constitui-se como principal responsável aí pelo surgimento, que você vai estudar depois ainda sobre o histórico do município, da formação do município de Ouro Preto do Oeste. Nós temos também aí outros projetos entregados de colonização de 1972, que contribuiu aí para a criação, colonização de Ji-Paraná, certo? São projetos aí de integrado de colonização. E toda essa situação aí que a gente observou de projetos, assentamento, contribuiu para o desflorestamento no estado de Rondônia, na Amazônia, com os incentivos do governo federal na época de ocupação e integração da Amazônia. E em Rondônia não foi diferente. Várias partes das florestas de Rondônia foram degradadas nesse período. Nós temos aqui, um período agora nesse gráfico de 1988 a 2017 sobre o desmatamento nessas regiões, na área da Amazônia Legal. Temos aí o Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Essas áreas, beleza? Esses estados todos aí pertencem à chamada Amazônia Legal. Nesse período de 1988 a 2017, se você observar, houve aí um grande crescimento aí, do desmatamento. E você consegue observar, galera, os estados que lideraram o desmatamento foram Mato Grosso, Pará, e na terceira colocação, infelizmente, a gente encontra o estado de Rondônia sobre o desmatamento aí em quilômetro quadrado no período de 1988 a 2017. Então, 1988, aqui não entra aquela parte do ano de 70, da década de 70, mas aí também a ocupação de Rondônia estava sendo desenvolvida ainda. Então a gente pode colocar os projetos, a ocupação, os assentamentos, contribuiu muito aí para a devastação aqui no estado de Rondônia e também, agora mais recente, a partir de 2000, a questão do avanço da agricultura, da pecuária no estado de Rondônia.
Temos aqui uma outra imagem sobre o desmatamento em Rondônia e, de acordo com a legenda, o amarelo representa o desmatamento, o verde a floresta, o azul hidrografia e as áreas de não florestas, mas que são as áreas desmatadas no estado de Rondônia. Olha, de 2000 para 2005, a gente consegue observar essas áreas degradadas no estado de Rondônia. Mas tem mais imagem aqui para vocês observarem. De 2010 a 2016, só foi aumentando. Então, quando a gente fala de floresta, foi diminuindo. Olha a diferença aqui. Deixa eu voltar no anterior, galera. Olha, em 2000, a gente tinha muitas áreas verdes em Rondônia. 2005, diminuindo. De 2000 para 2016, diminuiu muito a área de floresta em Rondônia e aumentou a área de não floresta, que seriam as áreas desmatadas no estado de Rondônia. Ah, professor, por que desmata tanto em Rondônia, professor? Você tem que lembrar o seguinte, vem aqui comigo rapidamente. Esse desmatamento, inicialmente, lá na década de 70, 80, foi por conta aí do crescimento populacional do estado de Rondônia, esse fluxo migratório para Rondônia, a fixação na terra, construção das casas, a expansão, o crescimento das cidades, das vilas. Também vamos colocar depois, Rondônia enfrentou a questão do desmatamento com as atividades minerais, da cassiterita também, áreas de garimpo, tudo isso contribuiu para o desmatamento em Rondônia. Mas o mais recente, quando eu falo de áreas desmatadas em Rondônia, a gente tem que pensar nessa questão aí do avanço, infelizmente, aí de algumas áreas que não são controladas da agricultura e da pecuária. Beleza? Outra situação também que eu tenho para falar para vocês, que a questão do desmatamento também em Rondônia, muitas das vezes é por conta aí da extração dessa madeira ilegal para a venda no comércio aí clandestino, que acaba gerando vários problemas aqui para o estado de Rondônia. Beleza? Vamos lá. Temos aqui um outro gráfico do estado de Rondônia, que de 1988 a 2017, sobre a questão de quilômetro quadrado das áreas desmatadas no estado de Rondônia, sobre esse período aí de desmatamento em Rondônia. No primeiro semestre de 2020, agora informações mais atualizadas para vocês. Falar aqui de Rondônia, teve um aumento de 29% nas áreas de desmatamento, se comparado aí ao mesmo período de 2019. Nos 2 anos, Porto Velho foi a cidade que mais desmatou no estado. Informações mais recentes. Em seguida, aí nós temos Candeia do Jamari, Nova Mamoré e Cujubim, os municípios que mais desmataram em Rondônia aí em 2020. E aí perguntaram o porquê desse desmatamento, o que aconteceu. Rondônia desmatou muita coisa aqui nesse período da Covid, será que foi a pandemia que interferiu na questão do desmatamento? Você tem que pensar o seguinte, vem aqui comigo. Rondônia tem toda essa fiscalização da questão ambiental, tem as secretarias do meio ambiente, tem os municípios como Porto Velho também tem secretaria do meio ambiente, mas com a pandemia a gente sabe que o governo, de certa forma, não só aqui de Rondônia, como outros governos, intensificaram ações para mobilizar, para atender, garantir o que? A Covid, né? O combate contra a Covid no estado de Rondônia. Então, existem alguns estudiosos que falam que as causas do aumento do desmatamento nesse período foi que os olhares ficaram voltados mais para a pandemia, só na região norte, mas também a nível Brasil. Então, outros problemas acabaram acontecendo aí, quando a gente fala aí da questão da segurança, da questão de outros setores, sem ser o da saúde, nesse contexto da pandemia. Beleza? Então, isso aí é uma questão que fala que são as causas prováveis aí do aumento aí, possivelmente, do desmatamento aqui em Rondônia. Voltando no quadro. Isso aí, informações com base em 2020. Deixa eu só voltar aqui rapidamente com vocês. Aí temos os 10 municípios que mais desmataram no estado, certo? De Rondônia no primeiro semestre de 2019. Porto Velho, o segundo nós temos aqui, ó, Nova Mamoré, nós temos em terceira posição Candeia do Jamari, essa fonte aqui, ó, é desse gráfico, Labicard, Cujubim, do estado de Rondônia, salvo engano, da Universidade Federal de Rondônia. Nós temos outras informações importantes aqui, ó.
a quarta posição, Cujubim, que mais desmatou em Rondônia no primeiro semestre de 2019. Temos Vilhena, Seringueira, Costa Marques, Pimenta Bueno, Parecis e São Francisco do Guaporé, nesse período de 2019 no estado de Rondônia. Os 10 municípios que mais desmataram em 2020, galera: Porto Velho, Candeias, e nós temos aqui outros, né, na última posição, no caso aqui, Buritis, nesse gráfico. Então, houve desmatamento também, cresceu, ó. Aqui em 2019, 10.217, aí a área de Porto Velho, quando eu falo em hectares, né, do desmatamento. Em 2020, 14.550, então já aumentou, né, essa área aí em relação ao desmatamento de quilômetro quadrado no estado de Rondônia, principalmente aí, se a gente observar, um grande crescimento de Porto Velho, certo? Olha aí, Porto Velho e Candeias, Cujubim, Nova Mamoré. As principais as consequências aí do desmatamento do estado de Rondônia. O que gera com esse desmatamento, né, para o nosso equilíbrio ambiental, meio ambiente, dos projetos de assentamento também do estado de Rondônia são. Olha só, o projeto de assentamento que a gente viu há pouco, ainda você vai verificar um pouco mais na história dos municípios. As principais consequências aí, ó: intensificação da ação antrópica, desmatamentos e queimadas em nível alarmantes, perda da biodiversidade, exposição do solo à erosão. Isso aqui é interessante, ó. Se você tem um solo, vem aqui comigo rapidamente, e esse solo, ele está desprotegido, sem a camada florestal, vem ali a chuva sobre aquela área, incide, com o tempo ela vai desgastando aquele solo, vai se formando ali no solo, galerinha, uns buracos, que é conhecido aí como vossorocas. Daqui a pouco pode contribuir para, dependendo se for uma área mais alta, um solo sem a cobertura florestal, desmoronamento, mais conhecido também como deslizamento de terras, gera vários problemas. Aquela área sem cobertura vegetal, se tiver próximo de um rio, aquele material pode ser transportado e depositado no leito do rio e pode acontecer o assoreamento que eu falei lá no início da aula para vocês. Então, são várias consequências sem a preservação das áreas florestais. Vamos lá no quadro. Aí eu tenho aí, ó, consequências também no campo social, como a luta pela posse de terra no estado de Rondônia. O problema de saúde pública também, esse saúde pública, saneamento, com a retirada, com a questão das consequências ao meio ambiente desses projetos, ó. Problema de saúde pública, a gente pode citar que aumentou muito a população aqui de Rondônia com os assentamentos e não tinha uma estrutura da saúde adequada. Mais um problema no meio ambiente, desertificação, tem áreas que recebem queimadas por muito tempo, criação de animal naquele leito por muito tempo daquele solo. O que vai acontecer com a criação de animais? O solo torna-se compacto, com menor nível de infiltração, e isso pode gerar problema aí, até mesmo contribuir para o avanço da desertificação. Outro problema gerado em Rondônia aí com os projetos de colonização e assentamento, tensão entre brancos e a comunidade indígena, contribuição para intensificar o efeito estufa, porque a gente viu que Rondônia foi crescendo e o desmatamento libera poluente para a atmosfera, certo, galera? Então, tudo isso acabou gerando problemas aí no estado de Rondônia a partir desse processo de colonização. Então, vem aqui comigo para a gente finalizar, mas eu quero falar para você, mas está aí, ó, na minha e nas suas mãos, de cada um de vocês aí, esse papel muito importante de preservação, de cuidar dos nossos recursos hídricos, de cuidar das nossas florestas, de buscar. O Ari fala uma coisa bem interessante, professor Arimateia,
fala bem assim, de você produzir, você é a geração que pode mudar a situação do meio ambiente, gerar inovações para a melhoria do meio ambiente, a partir da sua dedicação, a partir da sua ação no dia a dia. Então, busque a alternativa que contribua para garantir o equilíbrio ambiental na sua área que você vive aí, no seu município, na sua vila, na sua comunidade, enfim, na sua terra indígena. Busque a alternativa cada dia mais que preserve esse meio ambiente, porque depois de mim, depois de vocês, aí vão vir o quê? Os filhos, os netos que viverão aqui nesse planeta e mais do que tudo, aqui no nosso estado de Rondônia, precisam aí desse recurso natural que é tão importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Beleza, galera? A gente volta aí na próxima aula. Um grande abraço, valeu, tchau!